Fica comigo aqui até o final desse vídeo. Eu vou fazer uma devocional do texto de Mateus no capítulo 4, falando a respeito da tentação de Jesus e o que que isso implica para nós. Como que o diabo ele é usado, ele quer destruir a nossa vida, ele quer destruir a sua vida, entendeu? E só que Deus te dá graça e te capacita para você resistir e vencer o diabo. Isso aqui não é sensacionalismo, tá? Não é para colocar medo, mas é a verdade. E se a gente não estiver sentindo de andar com Deus, o diabo ele ganha brecha na nossa vida e nos prejudica e pode fazer com que a gente sofra, ok? Então fica comigo até o final aí e tamo junto. Fala, meu brother, minha irmã, seja bem-vindo a este canal. Eu sou Michael Santos e hoje eu vou compartilhar um pouco a respeito de devocional. Na verdade, eu vou compartilhar o meu devocional, um devocional que eu vou fazer agora, e eu queria compartilhar com você. E se você achar interessante, se quiser mais conteúdo como esse aqui, você comenta aí nos comentários, ok? Eu sei que no tempo que a gente vive, tão acelerado, tanta informação, ativismo, muitas vezes a gente acaba negligenciando a nossa vida devocional, nosso tempo de leitura bíblica, oração, mas isso é essencial para a nossa vida. Se a gente quiser viver bem, viver firme, no propósito que Deus estabeleceu para nós, a gente precisa ter tempo com Deus. É o mínimo que a gente tem que fazer, porque Ele é a razão das nossas vidas, Ele que dá sentido, Ele que nos ajuda no dia a dia. Eu queria compartilhar uma coisa que é interessante, eu queria até ouvir vocês a respeito disso, mas geralmente quando eu faço minhas devocionais no dia a dia, e depois eu posso até compartilhar como que eu escolho os textos bíblicos, aonde que eu vou fazer minha devocional, minha meditação, minha leitura bíblica. É interessante porque sempre que eu faço um devocional, aquele texto bíblico, ele serve para o meu dia. Às vezes eu estou diante de situações que ele se encaixa, aquilo que Deus compartilhou comigo a respeito da palavra, ele se encaixa perfeitamente naquilo que eu estou vivendo, no dia, na semana. É interessante porque muitas vezes, na dinâmica da minha relação com a minha família, com os amigos, no trabalho, aquele texto bíblico serve também, às vezes, para pessoas que eu vou encontrar, ter um aconselhamento, enfim, porque a palavra de Deus ela é viva, então ela faz isso, né? Jesus ele fala que ele é o pão da vida. Ou seja, ele é o alimento que nós precisamos. E assim como a comida, que a gente precisa de alimento todos os dias, de nutrição, água, né, que nós precisamos para o nosso corpo, Jesus ele é a mesma coisa. E Jesus nós encontramos essa água viva, esse pão, na palavra de Deus, no relato da vida de Jesus, é olhando para a vida de Jesus. E onde aponta para a vida de Jesus é a palavra, não tem outro lugar, ok? Então hoje eu vou compartilhar um pouquinho com vocês como é que eu faço minha devocional. É, é o seguinte. Eu estou meditando recentemente, deixa eu compartilhar minha tela aqui com vocês. Eu estou meditando recentemente no livro de Mateus. Na verdade, eu estou meditando em dois livros. Estou meditando em Ezequiel, um livro profético, e também em Mateus. Eu sempre gosto, independente de qualquer leitura bíblica que eu esteja fazendo, eu sempre gosto de meditar nos evangelhos. Sempre. Eu nunca deixo de ler os evangelhos. Mesmo que eu estiver lendo algum livro do Antigo Testamento. Por quê? Porque eu gosto de olhar para a vida de Jesus. Jesus, ele é aquele que dá sentido à vida. É ele que nos faz entender o Antigo Testamento, que inclusive fala dele, aponta para ele. Então, eu sempre gosto de estar lendo o Novo Testamento, especificamente os Evangelhos. Então, eu sempre fico ali nos Mateus, Marcos, Lucas e João, ok? Então, é isso. Deixa eu achar aqui, que tá as minhas devocionais, eu uso um método que chama OIA, que é um método de observação, interpretação e aplicação. Eu sei que vai ser muita informação a princípio, mas depois no decorrer eu vou gravando e vou explicando como é que eu faço isso e uma vez que isso se torna um costume, devagarzinho você vai vivendo essa disciplina espiritual, né, que é a da meditação, você vai se acostumando e vai ficando cada vez melhor, ok? Deixa eu achar aqui onde é que eu pus, Mateus, só para vocês entenderem. Deixa eu ver se está aqui. Param, pam, 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 pam.
Aqui, Devocional de Mateus, julho de 2025. Beleza. Tá, isso aqui é do capítulo 1. Como aqui fala da genealogia de Jesus, eu fui fazendo assim bem rápido, tá? No capítulo 1. Mas aí a partir do capítulo 2, ó, tá vendo? Aí eu faço minhas observações, eu vou explicar, eu vou mostrar para vocês como é que eu vou fazer a minha agora. Então, isso aqui é do capítulo 2. É, aqui é do capítulo 3, ok? Então, aí eu também estudo um pouco a respeito do original, das palavras gregas, para poder entender de maneira mais profunda, mas isso depois eu vou mostrar depois. Eu sei que parece assim um emaranhado, mas vocês vão ver como é que faz sentido fazendo no passo a passo, ok? Uma coisa que eu quero destacar aqui é que é sempre importante a gente ter um tipo de introdução ao livro da Bíblia que a gente vai ler. E eu vou fazer isso aqui também com vocês, só para vocês entenderem. Bom, é sempre importante, quando a gente vai meditar um livro bíblico, a gente ter a ideia, né, um pouco de conhecer a respeito daquele autor, eh, da essência daquele livro, para a gente poder entender o contexto. Então, por exemplo, Mateus, eu vou dar eh, algumas informações que são úteis e interessantes para a gente poder entender, né? Até ajudar nos a interpretar o livro de Mateus, o Evangelho de Mateus, é que Mateus, ele né? A gente sabe de Mateus que ele era um publicano, que ele era um cobrador de impostos, portanto, alguém que era rejeitado e discriminado pelos judeus, porque era considerado um traidor. E ele, depois que se converte, a gente sabe, né, tá relatado sobre a vida dele nos evangelhos, ele escreve posteriormente a narrativa da vida de Jesus, especificamente, prioritariamente para os judeus, para poder falar que Jesus ele era o Messias, ele era o rei, ok? Então, é importante isso. É por isso que Mateus vai começar falando da genealogia de Jesus, querendo mostrar, né, que Jesus era aquele mesmo, o descendente da raiz de Davi, etc. Porque ele estava querendo ali argumentar com os judeus, para os judeus entenderem isso, ok? E aí ele vai falar a respeito, tratar, e aí a gente vai ver, sempre ele se dirigindo muitas vezes aos religiosos, por exemplo, aos fariseus, saduceus, tá? Então isso é uma coisa, um detalhe importante para a gente saber. Então Mateus ele escreve prioritariamente para os judeus, ou seja, para os religiosos, para o povo de Deus ali, ok? Mas ó, eu já vou pular aqui para o capítulo 4 em outro momento. Como eu quero hoje só demonstrar o método que eu uso, eu vou pular essa parte aqui, ok? E eu vou pegar aqui a partir já do capítulo 4 e vou mostrar para vocês como que eu faço. O que eu faço aqui, como eu faço um bloco de notas, vocês podem fazer com um caderno do lado, ou Bíblias hoje em dia que tem espaço para você fazer anotações, tá? Eu acredito, gente, que a gente precisa, a meditação, a devocional, ela precisa ser de uma forma que você vai ler, mas também vai escrever, vai pontuar as coisas que te chamaram a atenção. Por quê? Porque isso é uma forma de você absorver mais. Isso é uma forma de você, aquilo entrar no seu coração, para você não se esquecer. Na parábola do semeador, Jesus fala de que uma das sementes que caíram à beira do caminho, e depois ele dando a explicação para os discípulos, ele fala que é a semente que o semeador jogou, mas que não caiu, na terra não chegou nem a entrar, caiu à beira do caminho, e vai lá o maligno, o diabo, e rouba. Então acontece isso quando a gente não quando a palavra de Deus não entra profundamente no nosso coração, facilmente a gente esquece, o diabo rouba isso, e aí não tem nem potencial para gerar fruto, né? Porque ela nem alcançou realmente ali o nosso coração. Então, eu sempre acredito que a gente precisa escrever. Então, pega aí 20, 30 minutos do seu dia. É melhor você ler uma perícope, um pedacinho pequeno de um texto e parar nele, ler, reler, observar, tentar entender e tentar aplicar na sua vida do que você ler lá três capítulos e não fazer
essa dinâmica, porque aí você vai ler depois você não absorveu quase nada, a menos que você tenha uma memória fotográfica, seja superdotado e tenha um QI acima da média, você vai se esquecer tudo, principalmente hoje no tempo de tanta tecnologia, porque os nossos cérebros estão ficando condicionados a descartar informação. Como é muita informação, a gente lê rápido, a gente vai, não absorve, ok? Bom, então vamos lá. Ó, eu peguei aqui uma perícope do capítulo 4, certo? Eu vou copiar aqui o texto e vou jogar lá no meu bloco de notas. Você pode imprimir o texto, você pode fazer aí a observação na sua Bíblia mesmo. Depois, outro dia, eu vou fazer isso. Vou fazer a observação na Bíblia, tá? Com as cores e com destaque, e depois faço no papel também para vocês verem. Mas como aqui é mais fácil para eu espelhar a tela, eu vou fazer aqui mesmo para vocês verem, tá bom? Então, peguei o texto, tá? Vou colar ele aqui no meu bloco de notas. Vou deixar um espaço aqui. Eu vou simular aqui um caderno, né? Ou uma Bíblia que tem espaço para colocar o texto do lado, beleza? Então, eu vou aqui até diminuir um pouco a fonte. Não, vou deixar ela meio grande assim mesmo, que aí fica até melhor para vocês aí verem depois. Pois bem, irmãos, sempre antes de fazer o devocional, né? Oração. Eu geralmente oro depois, né? Que eu faço minha devocional, mas tem gente que ora antes, né? Pedindo assim a inspiração do Senhor, a clareza. Durante o texto, quando eu estou lendo, às vezes eu fico orando, né, no sentido que eu estou falando com Deus, falo, Senhor, eu não entendi isso aqui, o que que isso significa e tudo mais. Mas vamos lá. Pega o texto aqui, então eu vou. Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou fazer uma leitura no texto e eu vou assim, pontuar ou fazer uma marcação de coisas que me chamam a atenção, ok? Então esse é o primeiro ponto. São coisas que me chamam a atenção. Então vou lá. Então vou fazer essa leitura aqui do texto, né? Mateus 4. Isso aqui a gente precisa sempre saber, né? O que que aconteceu anteriormente ao texto, é importante a gente se atentar a isso para a gente poder entender, né? O que que vai se dar, o que que vai acontecer. Então, antes foi o batismo de Jesus, né? Mateus relata o ministério de João Batista ali no deserto, como as pessoas iam até ele confessando seus pecados, e aí chega até Jesus, chega ele também para ser batizado, né? Jesus não precisava ser batizado, Jesus não tinha pecado, mas Jesus ele é batizado de uma maneira simbólica, né? Ele estava tomando sobre ele os nossos pecados, então ele é, é como se fosse um batismo simbólico, né? E, bom, é isso. Aí depois eu vou ler o texto então que diz o seguinte. Mateus 4, peguei só um pedaço, tá? Não peguei o capítulo inteiro. Mateus 4, é do 1 a 11. Diz assim, ó. Em seguida, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse: Se és o filho de Deus, ordena que essas pedras se transformem em pães. Olha só, primeira coisa, eu estou lendo o texto aqui, estou fazendo esse trem de forma real mesmo assim com vocês, no sentido que eu estava lendo e uma coisa já me chamou a atenção, que antes, que eu já li esse texto várias vezes, é um texto muito conhecido, mas eu nunca tinha saltado isso aos meus olhos, tá? Então, o que me chamou a atenção aqui foi que o tentador, vou colocar aqui embaixo, é uma coisa que me chamou a atenção. Eu acredito, irmãos, que sempre quando você está lendo um texto bíblico e alguma coisa te chamou a atenção, é porque Deus está querendo falar com você a partir desse texto bíblico, tá? Daquilo que te chamou a atenção. Então, isso aqui já me chamou a atenção, eu vou fazer tipo, uma observação aqui, tá bom? A minha observação é o seguinte, é da ousadia do diabo em se aproximar de Jesus. E isso, quando eu estava lendo, já saltou aos meus olhos. Olha, se eh, o diabo ele se aproximou de Jesus, o tentador, né? Quanto mais de nós. Então, já me veio no coração agora sim um alerta. Opa, um alerta. Eu preciso estar atento com o diabo.
Porque ele é o tentador e ele se aproxima de nós para tentar fazer o quê? Fazer a gente cair. Aí agora que eu estou fazendo essa remoendo isso, eu estou pensando no texto, naquilo que me chamou a atenção. Veja bem, já me lembrou, me veio, e aí para mim isso é o Espírito Santo, porque Jesus mesmo fala que o Espírito nos lembraria daquilo que ele ensinou, lembraria da palavra, lembraria daquilo que Deus mostrou e revelou, ok? Já me remete lá a 1 Pedro 5:8, que fala que o diabo ele anda em derredor procurando alguém que ele possa tragar, rugindo como um leão. Então o diabo, ele anda em nosso derredor. Então ele fica próximo a nós porque ele quer destruir. Aí já me veio outro texto, ele veio para roubar, matar e destruir. Então pronto. Entende? Então eu fazendo meu devocional, isso já me chamou a atenção. Então eu já escrevi aqui de lado, tá? Paro mesmo na hora que eu tô lendo. Às vezes, depois que vai me chamar a atenção outras coisas, na segunda leitura, na terceira leitura, tá? Depois eu vou até cronometrar quanto tempo que vai durar a minha devocional, que eu vou tentar ser bem prático aqui e rápido, tá? Depois eu preciso até ver quanto tempo durou, ok? Bom, aí vou continuar minha leitura. Já isso aqui me chamou a atenção. Então o tentador aproximou-se dele e disse: Se és o filho de Deus, ordena que essas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu: Está escrito: Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Gente, deixa eu já fazer antes, né? Eu já vou parar aqui para fazer compartilhar algo que eu talvez seja oportuno nesse momento, que aí fica até mais dinâmico para você entender. Uma das coisas vamos dizer assim, nessa metodologia, né, dessa método OIA, observação, interpretação e aplicação, é você observar as palavras que são repetidas, tá? Ah, isso aqui também, tá, irmãos, tá dentro do método indutivo, que é um método de estudo bíblico, ok? Mas vamos lá. Então, você precisa se atentar às palavras que são repetidas, porque isso vai dizer algo para nós, tá? Então, como eu já conheço bem o texto, nessa primeira leitura eu já vou começar a fazer isso, só para vocês entenderem, tá? Geralmente, você pode fazer isso na segunda leitura. Com o tempo, quanto mais você vai exercitando, você já vai fazer isso na primeira leitura, tá? Mas a minha orientação para você, primeiro leia o texto bíblico e só escreva as coisas que te chamaram a atenção, ok? Aí depois você vai fazer uma observação das pessoas e das palavras repetidas, ok? Tá? Mas eu já vou sublinhar isso aqui, ó. Está escrito. A gente vai ver muitas vezes isso aqui no texto. Então eu escolho uma cor, eu uso a cor laranja para destacar as palavras que são repetidas, ok? Vou continuar lendo aqui. Então, veja bem, eu já sublinhei uma palavra que é repetida no texto, porque eu já conheço o texto. Beleza? Depois vocês vão ver isso no segundo momento. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou na parte mais alta do templo e lhes disse: Se és o filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito. Ele dará ordens aos anjos dele a seu respeito, com as mãos eles o segurarão para que você não tropece em alguma pedra. Jesus respondeu: Também está escrito: Nem só não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Depois o diabo o levou a um monte muito alto, ó, uma coisa que me chamou a atenção, ó. O diabo o levou a um monte muito alto e mostrou-lhes todos os reinos do mundo e a glória deles. Ele disse: Tudo isso te darei se prostrado me adorares. Então Jesus lhe disse: Retire-se, Satanás, pois está escrito. Ó, de novo, hein? Pois está escrito: Adore ao Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto. Assim o diabo o deixou e imediatamente os anjos vieram e o serviram. Amém? Então, eu vou fazer até uma oração aqui, inclusive, que eu não orei, mas eu queria convidar você a orar aí nessa dinâmica aqui comigo, tá? Senhor, obrigado por esse tempo, obrigado por poder
ter acesso à sua palavra, poder ter essa tecnologia aqui para compartilhar com os meus irmãos algo, Senhor, para impulsionar, para motivar eles a beberem essa água viva, comer desse pão vivo que desceu do céu. Obrigado. Minha oração para que o Senhor os inspire, anime o coração deles para buscar entendimento na sua palavra dia a dia, Senhor, para que eles sejam fortalecidos, para que a gente possa vencer o tentador, este que se aproxima, esse que anda em derredor de nós, querendo nos destruir. O fato é que nós estamos nessa batalha, mas obrigado porque no Senhor a gente é vencedor, mais do que vencedores. Então eu oro para que o Senhor nos conduza aqui e abençoe a vida dos meus irmãos e fale conosco a partir desse texto, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, olha só que legal. Então, acabei de ler o texto, duas coisas me chamaram a atenção, né? Que eu compartilhei aqui com vocês. Então, e eu vou marcar essa parte aqui também, ó. Verso 11. O diabo deixou e imediatamente. O diabo deixou. Ah, não, peraí. Ah, não, não. Deixa pra lá. Esquece. Eu achei que era. Eu achei que era o outro texto. Bom, vamos lá então. Então, duas coisas que me chamaram a atenção. Essa primeira daqui, né? Que é a ousadia do Satanás, né? A ousadia do Satanás. Que eu já compartilhei com vocês na hora que eu parei. E a segunda coisa que eu não parei para pontuar que me chamou a atenção, só sublinhei, que o diabo levou a um monte muito alto. O diabo levou Jesus, né? Ele mostrou todos os reinos do mundo e a glória dele. O que me chamou a atenção foi assim, poxa vida, o diabo ele conduziu Jesus, ele fez algum tipo de movimento que mostrou, que tentou Jesus nesse âmbito do desejo humano por poder, por glória, por domínio. Então, aqui, o diabo, né, conduziu, vamos falar assim, Jesus para ser tentado no poder, domínio, é, é isso, no poder, no domínio. Que é uma das tentações que o ser humano tem, poder, dominação, ok? Então, isso aqui me chamou a atenção também, certo? Beleza? Pois bem, duas coisas me chamaram a atenção. Essas duas coisas aqui. Agora, eu vou fazer um processo de, para vocês entenderem, de observação. Então, o que que é importante sempre do texto? Você observar as pessoas que estão envolvidas, tá? Então, Jesus, né? Jesus está envolvido aqui. Opa. Toda pessoa eu coloco, eu grifo em amarelo. Tá? Então na sua Bíblia você pode pegar marca-texto, que são os comuns, amarelo, laranja, ok? Você escolhe a cor que você quiser. Você vai estabelecer o seu padrão. Esse é o meu. Mas as pessoas, quando é Deus, Jesus, eu não grifo, tá, de amarelo. Eu só faço algum sinal, né? Porque eles são centrais, eles são os mais importantes, então. Mas o restante eu coloco em amarelo. Então, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Então, o diabo aqui, eu vou botar ele aqui, né? Amarelo. Depois de jejuar 40 dias, o tentador, tudo falando de Satanás, tá vendo? Todas as palavras com relação a Satanás eu vou botar em amarelo. Ele é uma pessoa. É uma pessoa que eu digo assim, ele é um sujeito, né? Ele é um ser espiritual, um anjo caído, tá? Aproximou-se dele e diz, isso aqui dele é Jesus, né? Mas eu não vou me atentar muito a isso aí não, tá? Só quero sublinhar umas... se fosse aqui, por exemplo, um outro texto falando a respeito de José, e José teve um sonho, eu ia sublinhar José e Maria, Maria amarelo, entendeu? Só para vocês entenderem. Então é o sujeito, é a pessoa. O tentador se aproximou dele e disse, né? Se és o filho de Deus, eu ordeno que essas pedras formem pães. Jesus respondeu, está escrito, nem só de pão verá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Vou fazer um pouquinho rápido. Então o diabo, de novo, levou a cidade santa. Ó, outra vez aqui, ó, levou. Tá vendo? Ó, o diabo o levou. E tá lá no outro lugar que eu coloquei. Ó, isso é uma palavra repetida, tá? No verso 8, o diabo o levou. Então, eu sublinho essas palavras repetidas, tá? Voltando aqui para o 5.
a cidade santa e colocou na parte mais alta do templo, e lhe disse: Se és o filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito: Ele dará ordem aos anjos dele a seu respeito, com as mãos deles o segurarão para que você não tropece em alguma pedra. Jesus respondeu: Também está escrito: Não ponha à prova o Senhor, seu Deus. Depois o diabo, ó, outra vez, ó, opa, aí é amarelo, tá? O diabo levou um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, ok? Ele lhe diz, ele, né, o diabo de novo, tudo isso te darei se prostrares e me adorares. Então Jesus lhe disse, retire-se, Satanás. Jesus está falando de Satanás. Pois está escrito, adore o Senhor, o seu Deus. Ó, aí eu já, duas palavras aqui, adora. No verso 9, então o Satanás falou com ele, ele diz, tudo isso te darei se prostrado me adorares. Então já marca aqui. Então Jesus lhe diz, retire Satanás, pois está escrito, adore, né? Então, ou a palavra repetida aqui, o Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto. Assim o diabo. Você pode grifar palavras relacionadas também, tá? Então, culto é um ato de adoração, então você pode colocar, tá bom? Prostrado é um ato de adoração também, no verso 9, tá? Então, são, vamos dizer assim, sinônimos, né? Então, você pode grifar também. Assim, o diabo o deixou e imediatamente os anjos vieram. Então, ó, uma coisa que é chave para mim também, que acabou de me chamar a atenção, é que o diabo o deixou, tá? Então, da mesma forma que o diabo estava levando Jesus, tentando Jesus, ele, em determinado momento, ele o deixou. Então, isso é chave, tá bom? Então, eu já grifei. Bom, vamos lá. Deixa eu ver se tem palavras. E agora eu grifei todas as palavras do sujeito, né? Dos sujeitos que participam aqui do texto. Então, o diabo aqui, ó, por último. Há anjos também, ó. Então, anjos aqui, ó. Anjos, depois de tudo, serviram Jesus. Beleza? Então, amarelo. Ó, tá vendo como fica claro? Então, as palavras aí. Quando você tem isso, é interessante, porque ah, você pode ver de quem que o texto mais fala, quem que são os autores do texto, ok? Ó, então aqui, ó, o diabo, tá? Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto, é, para ser tentado pelo diabo, tá? Então, ó, a palavra tentado aqui de novo, ó, eu coloco aqui, ó, eu gravo, porque não tem aqui o tentador, então é uma palavra que é repetida, tá? Você respondeu, ó, isso aqui para mim é chave, né? Eu já tinha colocado, aproximou-se, né? Beleza. Vamos ver se tem mais palavra repetida aqui. Ah, aqui, achei, ó. Vou ler o texto de novo aqui. No 3, ó. Se és o filho de Deus. O diabo tá falando com Satanás. Nem só de pai, Jesus fala, né? Então, o diabo levou a cidade santa e tal. E ele disse, ó. Se és, lá no verso 6 agora. Se és o filho de Deus, ó. Outra palavra repetida, tá? Joga-te daqui e tal. Jesus respondeu, tal. Ele diz tudo. Ah, beleza. Pronto. Irmãos, tá vendo? Eu já tenho aqui suficiente. Eu quero ser mais prático aqui. Eu poderia remoer mais o texto, ver outras palavras que são repetidas, mas isso aqui é o suficiente. Peraí que minha esposa tá me ligando aqui, deixa eu ver. Oi, oi, meu bem. Oi, Tudo bem? E você? tudo bem? Tá? Tô. Você não viu que eu te mandei uma mensagem? Não, deixa eu ver. Tô fazendo meu devocional. Peraí, deixa eu ver. Não, eu te falo, Ah, tá. Bom, então vamos lá. Então eu tenho aqui, tá bom? Então, o que que é a ênfase que o texto quer dar para mim, tá? Ele está falando aqui que o diabo, é claro isso, né? O tentador, ele foi tentar Jesus, né? O Espírito Santo conduziu Jesus para o deserto para jejuar e o Satanás, nesse momento, ele foi tentar Jesus. E aí tem uma coisa interessante aqui, tá, gente? Ó, lembra que o anterior a essa parte dessa narrativa é que Jesus tinha acabado de ser afirmado pelo Pai no batismo. Este é o meu filho amado, em quem tenho prazer. E aí a Bíblia diz que depois é, o Espírito conduziu Jesus para o deserto para ficar de jejum ali, né? E aí a gente pode falar, né, assim, foi um período de consagração, um período ali para ele se afastar, para ele ouvir a voz de Deus, sair do barulho, para ele, vamos dizer assim, ter uma preparação para
iniciar ali o seu ministério, né, para começar, né, a operar de uma forma mais ativa, ok? Então foi se preparar. E aí nesse momento de preparação, Satanás se aproximou dele no deserto. E que deserto é sinônimo também de escassez, de dificuldade, ok? Então, nesse momento de escassez, então aqui, uma coisa aqui, ó, eu tô interpretando já, tá? A partir da minha observação, interpretação, tá bom? Que Satanás aproveita momentos de escassez, luta, vamos dizer assim, dificuldade para nos tentar. Você já parou para pensar assim, às vezes fala assim, meu Deus, parece que as coisas ruins vêm tudo de uma vez. Tipo assim, você começa a não estar vivendo um tempo muito bem no trabalho. Daqui a pouco acontece alguma coisa ruim na família. Daqui a pouco acontece alguma coisa ruim, nas suas finanças. Ou você fica doente. Parece que os trens, a gente fala, nossa, meu Deus, quando o trem vem, vem tudo de uma vez. É, parece, tá? Que às vezes Satanás ele se aproveita de momentos difíceis que a gente está vivendo, tá? E aí ataca a gente com mais intensidade, né? Então, assim, dava para a gente pensar sobre isso aqui, né? Então, Jesus está ali, acabou de receber uma palavra de Deus, né? Foi batizado, ali já inicia ali o processo que Jesus vai começar, né? Ativamente. E ele vai para o deserto. E aí a Bíblia diz, né? Quando Jesus teve fome, entendeu? Então, Jesus estava lá, chegou ele estava lá jejuando, né? Andando com Deus, tudo. Só que chega um momento que ele sente uma necessidade, ele tem fome. E aí é nesse momento que Satanás se aproxima dele. Então, outra coisa que a gente pode entender aqui, ele é oportunista. Satanás, ele é oportunista, certo? Tá vendo aqui, ó? A partir da minha observação, estou interpretando o texto, estou entendendo. Falo, bom, isso diz isso. Satanás, ele é oportunista, ele é estratégico. Ele não foi no primeiro dia que Jesus estava lá. Ele foi quando ele teve fome, quando deu evidência que ele estava começando a ficar fraco, vamos dizer assim, ele se aproxima. E aí, o que que Satanás faz? Ele vai lá atacar Jesus na identidade. Se és o filho de Deus, você é mesmo filho de Deus. Deus tinha acabado de falar, esse é meu filho amado em quem tem prazer. Aí Satanás vai lá tentar Jesus. Ele vai colocar em xeque o que que Deus falou. Lembra lá da serpente, no Éden? Foi isso que Deus falou, não coma de todas as árvores do jardim. Então Satanás, ele vai colocar em xeque a palavra de Deus, aquilo que Deus fala para nós, de quem nós somos, de qual que é o propósito, entendeu? E aí ele fala isso para Jesus, se és o filho de Deus, então prova. Usa o seu poder, se você é bom mesmo, para você satisfazer a si mesmo, para você resolver o seu problema. Use. Então, Satanás ele vai tentar a gente nesse sentido. Faz-nos da força do seu braço, entendeu? Prova. Você está vivendo uma limitação, uma dificuldade. Então, prova, então faz. Faz do seu jeito. Faz do seu jeito, né? Porque era a propósito de Deus, aqui deixa claro isso, o Espírito que conduziu ele para o deserto e era para ele não comer, era para ele jejuar, né? Bom, vamos lá. E aí ele tenta Jesus nisso, né? Duas vezes, né? E é legal que aí tem uma chave. Qual que como que Jesus resiste ao diabo, tá? Então, uma pergunta para o texto também, né? E como Jesus age como Jesus age, né? Diante do tentador. Como que ele age? Jesus ele age com isso aqui, ó, palavra repetida, ó. Está escrito. Então Jesus ele age
firmado na palavra. Ele não vai agir de acordo com a sugestão do diabo para resolver o seu problema. Ele vai agir de acordo com o que a palavra que estava no coração dele, isso aí é um texto que está lá em Deuteronômio, que Deus está falando para o povo que está ali no deserto, antes de entrar na terra prometida, e Deus fala assim, ó, nem só de pão o homem viverá, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. É como se Deus estivesse falando assim, olha, você não é suficiente vocês satisfazerem fisicamente, materialmente. Vocês precisam, para viver, da direção de Deus, do propósito de Deus, da clareza de toda palavra que procede da boca de Deus. Ou seja, de luz. Vocês precisam de clareza, de orientação. Vocês precisam dessa relação com Deus. Isso vai nutrir. O ser humano só pode viver de uma forma plena neste mundo caído se ele viver a partir dessa relação. Viver pela palavra que procede da boca de Deus significa isso, viver por uma relação, orientado, conduzido por Deus. Então é assim que Jesus é, é, ele, oh meu Deus, resiste à tentação do diabo. É assim que nós temos que resistir. Então, estou fazendo uma aplicação aqui, né? Vamos fazer uma aplicação aqui, ó. Aplicação. Então, diante das dificuldades, dificuldades, minha letra é ruim mesmo, tá, gente? Tentações, precisamos estar firmados na palavra. Ou seja, naquilo que Deus falou e não pelo contexto adverso ou pelas outras vozes. Vou dar um exemplo aqui, tá? Bom, seu casamento está em crise, está vivendo um período de escassez. Aí você tá cansado, a vida dinâmica tá difícil, e, não tem entendimento com a esposa e tudo. E aí, de repente, começa a soar a voz na sua cabeça. Ah, resolve seu problema logo. Quer saber? Larga, separa, ué. Divorcia. Aí você resolve logo, é isso aí você tem poder para fazer. É só você chegar lá e falar, ó, vamos separar. Ir lá arrumar um advogado, ó, força do seu braço, fazendo do seu jeito. Aí resolve logo. Isso é tentação. Todos os casais sofrem esse tipo de tentação. Resolver de uma forma mais simples. Mas o que que a palavra fala? O que que a palavra fala? O que Deus uniu, não separe o homem. É Jesus que fala isso. O que Deus uniu, não separe o homem. E tem outros textos mais. Se você pegar Malaquias, fala que Deus odeia o divórcio. Então é isso. Entendeu? Então a gente precisa estar firme na palavra, mesmo que a gente esteja vivendo um tempo de escassez, de dificuldade. Por exemplo, Jesus tinha poder para fazer pedra transformar em pão, para ele satisfazer a si mesmo e resolver o problema dele. Só que Jesus, muito além de resolver o seu problema, ele queria cumprir um propósito, ele queria ser fiel a Deus, se o Espírito o conduziu lá naquele tempo, que era necessário. E estava lá e não tinha alimento lá, porque estava no deserto, então não tinha. Só se Deus fizesse brotar uma planta lá, uma árvore e um fruto para ele comer. Aí beleza, se Deus fizesse isso, ele ia fazer. Mas do contrário, ele não quis fazer na força do braço dele, entendeu? Não quis cair na ideia de Satanás. Como Adão e Eva, que foram tentados lá no jardim a resolver o problema deles, né? Bom, não, se vocês comerem, vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Chegou o ponto de Adão e Eva, no caso, que estava ali diretamente nesse momento, pensar assim, bom, ainda me falta alguma coisa. Nossa, aí eles estavam no paraíso, hein? Ainda me falta alguma coisa. É, e aí a forma de eu resolver o que me falta, o que eu acho que me falta, de ser como Deus e ser independente, ter tudo que eu posso, né? Imagina, eles sabiam que Deus podia fazer o que queria.
porque Deus tinha criado tudo aquilo. Eles sabiam disso. Imagina só que coisa fantástica eles poderem ser como Deus, nesse sentido da sua soberania, do seu poder. E aí eles caíram na ladainha de Satanás e comeram do fruto, pensando que é assim que eles iam resolver a vida deles, eles precisavam daquilo, tá? Então isso aqui é uma aplicação para nós já. Talvez eu acho que eu vou até parar aqui no texto. Se a galera comentar aí, quiser a continuação e tudo do texto, eu continuo, eu faço outro vídeo, tá? Mas assim, o que eu queria aqui, o objetivo desse aqui era só mostrar a princípio, como que é o meu processo de devocional. Eu acho que eu vou finalizar agora para não ficar muito longo, porque aqui já tem uma reflexão para a gente aplicar a nossa vida, para a gente já viver essa semana, entendeu? Então, eu lendo o meu texto, veja bem, ó, isso aqui é tremendo, irmãos, a palavra de Deus é viva, é maravilhoso, isso eu fico maravilhado com a palavra de Deus. Veja bem, já tem um alimento aqui que me fortaleceu, que me abriu os olhos, tá? Então, deixa eu tentar aqui escrever aqui, pontuar algumas coisas. Eu acho que eu vou fazer isso num outro coisa aqui, num bloco de notas aqui, para extrair aquilo que eu quero fundamentar para mim. Ah, vou fazer aqui mesmo, vai. Aqui, pronto. Então, vou concluir isso aqui, né? O que que Deus falou comigo hoje, né? O que que Deus falou comigo hoje? Então, primeiro, Satanás é ousado, oportunista. Então, isso me diz assim, Michael, atenção, cuidado. Não é medo, irmãos, ok? Maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo, tá? Mas assim, atenção, ele é ousado. Ele vai atacar nos momentos difíceis, ele vai investir muito. Então Deus já falou isso aí comigo. Segundo, permanecer firme na palavra. E não é só no que o texto diz, não, não é só no princípio. Eu dei o exemplo aqui do casamento, né? Casamento. Tá? Não é só no princípio. Ah, então eu vou ficar casado, não vou separar. Mas viver pela palavra que procede da boca de Deus é estar em oração pelo casamento, estar em oração para pedir ajuda de Deus. Quais são os caminhos? Olha só, o que eu posso fazer, melhorar? O que que eu posso fazer? É isso. Então, é isso que Deus está falando comigo. Não sei como é que você está vivendo. Então, você está num tempo de escassez? Sei lá, você pode aplicar isso em outras esferas da sua vida. Entendeu? Mas permaneça firme na palavra. Foi assim que Jesus resistiu. E aí a Bíblia diz assim lá em Tiago. Deixa eu ver onde é que está o texto aqui. Para a gente concluir com esse texto, tá bom? Vou concluir com esse texto aqui. É, o texto está lá, ó. Vamos concluir com esse texto aqui. Tiago, Tiago 4:7. Olha só que legal que fala. Tiago 4:7. Deixa eu ver se vai dar para vocês verem. Vai dar. Aí, ó. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Amém? Então, se você resistir no tempo de luta, de escassez, que o diabo é ousado, ele é ousado. E ele vai, você viu o que o texto fala? Ele vai levar a gente a tentar ver outros meios de saída, de sair do propósito de Deus, inclusive. Ele vai fazer isso.
E a gente tem que estar bem firmado no Senhor, na palavra, nessa relação de amor, para que a gente possa resistir a ele e ele fugir de nós. Porque senão, irmãos, ele vai destruir a nossa vida. É isso, ele veio para roubar, matar e destruir. Então, essa é a minha palavra para você, né? É um devocional para mim isso, então eu preciso permanecer firme. É isso que Deus falou comigo agora nesse período. E eu preciso permanecer nessa relação, buscando o Senhor e resistir ao diabo, porque ele vai estar aí mesmo. Mas no Senhor a gente pode vencer. Amém? Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Se você quer que eu continue a reflexão desse texto, comenta aí, ó. Ficou legal, quero mais conteúdo assim. Continua, vamos continuar. Você, a partir dessa observação, pode fazer as aplicações aí para você, continuar meditando nesse texto, entender o que Deus quer continuar falando com você, ok? O meu intuito aqui é desafiar você e te impulsionar e te motivar a você continuar meditando na palavra de Deus, sendo fortalecido. Irmão, isso aqui é fantástico, isso aqui serviu para mim. Eu vou viver um dia diferente hoje, diferente, entende? Vou permanecer mais firme, estar mais sensível, não sem medo, porque Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de amor, de poder e equilíbrio, amém? 2 Timóteo, ou 1 Timóteo. Mas é isso, tá bom? Um beijo para vocês, se inscreve no canal aí, dá um like, compartilha, porque isso ajuda a gente, tá? O YouTube mandar para mais pessoas, beleza? E tamo junto.